Olá, meus amigos e irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Pastor Oséias passando aqui e iniciando mais uma escola de profeta, mais uma videoaula para a glória do nosso Deus. Fico feliz de ver você novamente aqui, que nos acompanha. Se é a tua primeira vez, muito bem-vindo. Fique à vontade. E hoje temos uma surpresa para vocês. Hoje vamos estar abordando um assunto novo dentro da Cristologia. E esse assunto é os 3 estados de Jesus. Já ouviu falar? Não ouviu? Então fica conosco até o final e já te espero logo depois da vinheta para dar continuidade. Pois bem, meus queridos irmãos, tá vendo? A vinheta não demorou, viu? Que bom que você esperou a vinheta passar para nos encontrar novamente aqui e estudarmos junto a palavra do Senhor. Estamos estudando Cristologia, esse assunto que abrange muitos temas, muitas coisas. E olha, eu creio que você faz parte desse grupo, que eu faço parte do grupo que ama falar de Jesus Cristo. Irmão, eu amo falar de Jesus. Toda a Bíblia, ela é maravilhosa, muitos personagens, mas igual Jesus Cristo, ele é o top, tá? Então, estamos aqui estudando sobre ele, sobre essa pessoa maravilhosa que está em mim, está em você, em nome do Senhor Jesus. E estamos estudando a Cristologia, para a glória do Senhor. Na aula passada, tivemos alguns estudos aí, e na aula passada, alguns irmãos aí ficou ansioso, né? Porque eu deixei uma curiosidade na aula retrasada, tá? Deixei uma pergunta em aberto, e na aula passada respondemos essa pergunta aí. Tiago 1, capítulo 1, verso 13, Deus não pode ser tentado pelo mal. Se ele não pode ser tentado pelo mal, então como que Jesus foi tentado no deserto? Pois bem, nessa videoaula você aprendeu, dar um breve resumo aqui para vocês, que Satanás sabia que Jesus era Deus encarnado, Filho de Deus, e ele não podia ser tentado pelo mal. Então Jesus no deserto ele não foi tentado para agir com o mal, porque Tiago 1,13 está bem claro, Deus não pode ser tentado pelo mal. Então, como foi a sua tentação? A tentação de Jesus no deserto, Satanás sabia muito bem que não conseguiria fazer que Jesus aplicasse com o mal, pecasse com o mal. Então, Satanás ele tentou fazer que Jesus, como homem, usasse os seus poderes de Deus, por isso que ele fala, se você é filho de Deus, se você é filho de Deus, se você tem todos os poderes, então alivia sua dor, alivia o seu sofrimento, transforma essa pedra em pão. Porém, Jesus não escolheu isso, porque ele estava ali para obedecer como homem. E ele obedeceu até o fim, né? Até os 40 dias ali no deserto. Não só obedeceu durante os 40 dias, mas durante os seus 33 anos vivendo aqui, obedecendo lei física, a lei do tempo, obedecendo à lei de Deus, se submeteu às leis de Deus, a Torá, se submeteu ao Espírito Santo, porque o Espírito Santo conduziu ele até o deserto, então ele obedeceu ao Espírito Santo, ele sendo Deus, ele obedeceu ao Espírito Santo, né? Então ele foi obediente até de morte e morte de cruz, tá? Então, se você que não assistiu, eu queria deixar esse gostinho para você voltar nessa videoaula e você está assistindo e acompanhando aqui todo o nosso trabalhos e ensinamentos que estamos trazendo aqui, tá? Você que não é inscrito no nosso canal, se inscreve no nosso canal, amém? Você que quer nos ajudar, como você pode nos ajudar? Deixa o like. O like nos ajuda muito. Porque o like, o YouTube está entendendo que isso foi proveitoso, então ele
envia para outras pessoas também automaticamente esta videoaula e essas mensagens. Então, quer nos ajudar? Quer ajudar a Escola de Profeta a crescer? Quer ajudar a igreja a permanecer em Cristo, crescer? Deixa o teu like, deixa o like seu, não só aqui na Escola de Profeta, mas nas pregações, nos cultos presencial aí, em nome do Senhor Jesus. Pois bem, vamos lá. Então hoje nós vamos abordar, e saímos agora do assunto que estávamos tratando, as duas naturezas de Cristo. Vamos avançar, né, um pouco aqui, e vamos entrar em outro assunto, os três estados de Jesus Cristo, tá? Pode ser que nós ainda mencionemos alguma coisa ou outra da natureza, porque nós aprendemos aí, então é para levar para a vida toda, né? Pode ser que nós entre em alguma coisa ainda aí, mas vamos estar entrando agora nesse assunto definitivo, os três estados de Jesus, tá? Pois bem, não se pode conhecer Jesus sem ter a ideia de que significa os seus três estados. Os estágios da obra de Jesus. Talvez não exista declaração mais abrangente e mais concisa sobre a obra de Cristo do que Filipenses 2 e a partir do verso 5. É isso mesmo, você está falando de novo aí, talvez, de novo Filipenses, sim. Filipenses 2, do verso 5 ao 11, ele é uma base para a cristologia, para falar da pessoa de Jesus, porque tem muita coisa. Só em Filipenses estamos abordando dois assuntos, as duas naturezas de Cristo, e agora vamos abordar outro assunto, que é os três estados de Jesus. Os três estados de Jesus. Então, acho que tem mais de 5 videoaulas só em cima de Filipenses. E outra coisa, é bom que você vai memorizando aí, tá? Vai memorizando aí, para no dia da prova você vai falar, eu não sei onde está escrito. Leia Filipenses, memoriza o texto. Amém? Eu quero ler com vocês Filipenses 2, a partir do verso 5 ao 11, diz assim: tem de vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, tendo plenamente a natureza de Deus, não reivindicou o ser igual a Deus, mas pelo contrário esvaziou-se a si mesmo, assumindo plenamente a forma de servo e tornando-se semelhante aos seres humanos. Assim, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, entregando-se à obediência até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus também o exaltou sobremaneira a mais elevada posição e deu um nome que está acima de qualquer outro nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Nesse texto, irmão, de Filipenses, nós temos já, em uma visão, os três estados de Jesus. Eu vou mostrar como. Olha o verso 6. O verso 6 tem o primeiro estado de Jesus. O que é o primeiro estado de Jesus? O primeiro estado de Jesus é a pré-existência dele. O verso 6 diz assim: o qual, tendo plenamente a natureza de Deus, não reivindicou o ser igual a Deus. Ou seja, antes da sua encarnação, ele era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Aqui temos a pré-existência de Jesus, que ele é eterno, ele não tem início de dia e nem fim de dia. Ele é antes de todas as coisas subsistem por ele, tá? Então, o primeiro estado de Jesus é quando ele é pré-existente, ele é eterno. E nós temos uma videoaula sobre isso. Nós não vamos entrar muito em detalhes sobre isso, porque já temos uma videoaula, tá? Nós vamos deixar aí no card aí o link para você estar acessando a videoaula número 2, número 3. Tá? Falando sobre a pré-existência de Jesus. Então, o verso 6 está mostrando que Jesus ele é eterno. Então, já tem o primeiro estado de Jesus. O segundo estado de Jesus é o estado de humilhação. Então, quando ele se esvazia e toma a forma de servo, é
o estado de humilhação, que ele se humilha. Tá? Olha o verso 7. Mas pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo plenamente a forma de servo e tornando-se semelhante aos seres humanos. Verso 8. Assim, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, entregando a obediência até a morte e morte de cruz. Então, o segundo estado de Jesus está no verso 7 e verso 8, que é o estado de humilhação. E o terceiro estado, pastor Oséias, qual que é? É o verso do 9 ao 11, que é o estado de exaltação, tá? O estado eterno, o estado de humilhação e o estado de exaltação. Olha o verso 9. Por isso Deus também o exaltou. Tá vendo? Que depois da sua humilhação veio a exaltação. Sob maneira mais elevada posição que tem um nome que é acima de todo nome, qualquer nome. Para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, que estão no céu, na terra, debaixo da terra, e toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Então, nós vamos estudar isso. E Filipenses tem essa revelação e nos traz isso bem claramente nessa visão. Os três estados de Jesus, tá? Ao estudarmos os três estados de Jesus, precisamos esclarecer algo. O quê? A palavra estado. Você não está entendendo por que estamos nessa palavra, né? Vamos explicar agora. A palavra estado vem da raiz do verbo estar. Tá? Estar. Assim, o estado é o modo de estar. Não é o estado de São Paulo, não, tá bom, irmão? O estado de Rio. A palavra estado o verbo vem da raiz estar. Tá? Assim, o estado é o modo de estar. Que modo que está? Que modo você está hoje? Hã? Tá? Você gostou desse negócio de estado de São Paulo e Rio? Você riu, né? Então dá um like aí para nós, em nome do Senhor Jesus. Que modo você está hoje? Também podemos aplicar a posição de estar. Que posição você está? Eu estou na posição sentado. É o modo que eu estou hoje, sentado, fazendo essa videoaula. Quem está pregando? Quem está pregando que nos culta aqui, que posição o pregador está? Está de pé. É o modo dele estar. Então é isso. Ou condição de estar. Tá bom? Então, vem desse verbo a palavra estado. Por exemplo, alguém que está hospitalizado se encontra no estado de paciente. Uma pessoa perante um tribunal está na condição de réu. Condição. Que condição que ele está? É o estado dele. Entretanto, presta atenção, os estados ou fase, eu coloquei a palavra fase porque às vezes alguém tem uma dificuldade de entender, né? Eu vou explicar já isso aqui, mas às vezes a pessoa tem uma dificuldade de entender o que é o estado de Jesus. Você pode colocar as três fases. Quais as três fases? Pré-existente, humilhação e exaltação. Tá? Você pode colocar os três tempos de Jesus também, o tempo eterno, o tempo de humilhação e tempo de exaltação. Tá? Porém, deixa eu deixar bem claro aqui, que a palavra mais fiel e a palavra mais legítima para nós usar em cima de abordar esse estudo é estado. Tá? Porque não podemos a tempo, é para ampliar melhor o seu raciocínio. Porém, a palavra tempo não tem como encaixar perfeitamente, porque Jesus não está preso ao tempo, ele é eterno, e quem é eterno não está preso ao tempo. Deus não está preso a tempo. Entendeu? Ou fases. Deus não tem fases. Nós temos fases. Deus não tem fases. Então a palavra mais fiel e legítima aqui para nós usar é estado. Porém, você que não está entendendo, você pode entender como fases ou tempo. Tá bom? Voltando. Os estados ou fases de Jesus Cristo se referem não a uma condição em que ele se encontra em determinado momento, mas a uma tríplice e completa visão da pessoa e obra de Jesus. O que é uma tríplice e completa visão? São três visões da pessoa de Jesus e de sua obra. É tipo um resumo da pessoa de Jesus e um resumo de sua obra. A obra dele na eternidade, que ele é eterno, a obra dele na sua vida terrena de 33 anos de humilhação e depois da sua ressurreição, a sua obra de exaltação. Tá? Então, os três estados de Jesus, é uma visão, são três visões da pessoa e da obra dele. É uma tríplice e completa visão de sua pessoa.
olha só aqui. Ele não está preso a nenhuma condição, tá? Então, os estados não se referem a uma condição dele. Que condição que ele está hoje? Que condição que ele estava naquele dia lá, encarnado? Que condição ele estava no verbo, quando ele era o verbo, estava com Deus? Ele não está preso a nenhuma condição. Por quê? Porque ele mesmo vivendo no estado de humilhação, segundo estado de humilhação, que é o estado dele encarnado, ele jamais deixou de ser eterno. Não é porque ele estava encarnado e estava na condição de ser mortal. Ele é imortal. Ele é eterno. Ainda que ele morreu na cruz do Calvário, o que morreu naquela cruz, como você respondeu na prova aí, né? Os irmãos, aqui os obreiros fazem prova, irmãos, a cada 4 videoaulas, nós sentamos os obreiros e colocamos eles à prova. Eles respondem 20 questões. De uma das questões que eles responderam certinho, foi isso aí. O que morreu na cruz do Calvário? Sendo que Deus é eterno, não pode morrer. E aí? Se alguém na rua perguntar isso para você, eu vou se evangelizando, como que você sai dessa? Você vai responder. Jesus era 100% Deus e 100% homem. Ele tinha natureza divina e natureza humana. O que morreu naquela cruz não foi a natureza de Deus, não foi Deus, porque Deus não morre, não tem como matar Deus, mas o que morreu naquela cruz foi o seu corpo físico, natureza humana, foi suas essências físicas, tá? Então é isso que você vai estar respondendo lá em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, ele não está preso a uma condição, ele vivendo como humano, ele não estava preso a nenhuma condição ali de ser mortal, ele é eterno, ou está preso ao tempo, né? Porque ele é eterno. Vamos ver outra passagem também que nos mostra bem claramente isso, que é Apocalipse 1:8. Eu quero só pegar a parte aqui, o que era e o que há de vir, tá? Eu resumi aqui o versículo aqui, cortei um pouco o versículo. Apocalipse, capítulo 1, verso 8, diz assim, o que é, o que era e o que há de vir. Irmãos, vai ter o link também do esboço que eu estou usando aqui, e está bem explicado, tá? Tem até um dedinho assim embaixo dos versículos, assim, mostrando que estado que é declarado em cada parte do versículo. Por exemplo, o que é? Que estado que ele está aqui? Tá? O que é eterno. Porque ele é eterno. Ele não está preso a nenhuma condição. Ele é humano, ele ainda é eterno. Ele é exaltado, ele ainda é eterno. Tá? Então, olha só o que o versículo fala. O que é? O que era e o que há de vir. O que é o que é eterno, o primeiro estado dele. E o que era? Que deixou de ser? Hã? O que Jesus deixou de ser? Boa pergunta isso aí, hein? O que era o humilhado, ele deixou de ser humilhado. Tá? Então o que era é o segundo estado dele de humilhação. E o que há de vir? O que há de vir então em Jesus? O que há de vir e todo olho verá o exaltado, que é o terceiro estado dele. Então o que é eterno? O que era deixou de ser humilhado. E o que há de vir? O exaltado. Ele vai vir nas nuvens, vai vir e todos os olhos o verá, e toda a língua o confessará, e todo o joelho dobrará, e vai falar, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só, né, para a glória do nosso Pai, o Senhor Jesus Cristo, para a glória dele, em nome do Senhor Jesus. Amém? Então aqui está também declarado, não só em Filipenses, mas Apocalipse também, 1:8. Vemos os 3 estados de Jesus aqui, no que é, no que era e no que há de vir. Glória a Deus por isso. Esses versículos ensinam a profunda humildade, a exaltação final de Jesus na história da salvação. Esses 2 versículos, 2 passagens que acabamos de mencionar aí, Filipenses e Apocalipse. Paulo conhecia bem esse mistério de profundidade de Jesus Cristo, que ele muitas vezes chamou de mistério, né? O mistério de Deus, o mistério de Deus que teve oculto, sempre era esse mistério, a palavra de Jesus Cristo. Efésios 3:18 diz assim, eu cortei uma parte do versículo, mas diz assim, ó, 3:18. Vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, que nós venha chegar a essa compreensão dos mistérios de Jesus Cristo. Qual é a largura, qual é o comprimento, a altura e a profundidade. Irmãos, Jesus ele é profundo, ele é profundidade. O amor dele também é profundo, a graça dele também é profunda, a humildade é profunda, a bondade dele é profunda, a misericórdia, etc. Que nós, como Paulo está falando aqui, ele conhecia um pouco, que nós venhamos também conhecer e compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade desse mistério que é Jesus Cristo. Maravilhoso Deus, glória a Deus por isso. Amém?
Irmãos, dá para dividir os 3 estados, é um resumo, tá? Mas dá para dividir, né, destrichar bem esses 3 estados dele, tá? Por exemplo, como? Primeiro, a glória pré-encarnada, na pré-existência e na eternidade, tá? Segundo, antes de se esvaziar, né? Segundo, quando se esvazia, a encarnação. Terceiro, a vida terrena. Quarto, crucificação. Eu coloquei tudo junto. Tem alguns que numeram crucificação, um morte, o outro, e a descida do Hades, o outro. Mas eu deixei como o quarto, tá? A crucificação, a morte e a descida do Hades. Tá? A primeira, a pré-existência dele, e esses 3 como o ato de humilhação dele. O quinto está a ressurreição. Por que o quinto é a ressurreição? Porque o quinto ele divide, tá, essas numeração da obra dele. Ele faz uma ponte entre a humilhação e a exaltação. Porque a ressurreição é o fim da humilhação e o início da exaltação. A ressurreição, ela dá o fim à humilhação dele, e a ressurreição ela dá o início à exaltação dele. Porque depois do 5, que é a ressurreição, o que acontece? Ele é recebido no céu, a ascensão. Ele é 7, sentado à direita de Deus. 8, ele vem na sua segunda vinda, que todo olho verá, toda boca confessará e todo joelho se dobrará. 9, ele tem um reino futuro, ele vai reinar durante 1000 anos. Durante as nações aqui, todas as nações vão o adorar e vão ser regidos no seu governo. Ele vai mostrar como que é um verdadeiro governo que governa com justiça, não como esses governos hoje corruptos que conhecemos. No milênio nós vamos ter aqui um verdadeiro governador, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, do jeito que governa nós aqui hoje, pessoalmente, e a igreja, ele vai governar todas as nações e o mundo. Amém? É uma exaltação dele também, que é o 9. E o 10, a glória eterna. Tá? Então dá para dividir nessas 10 partes aí. Tá? Porém, vamos resumir. Não sei como que vamos trabalhar nisso, mas se vamos entrar em cada tópico desse aí ou se vamos resumir em 2. Não vamos falar da pré-existência, porque já tem uma aula e você volta lá e estuda lá. Se você não viu, pré-existência, aula 2 e aula 3. Tá? Então vamos falar da humilhação dele e da exaltação dele. Por exemplo, glória pré-eterna, que é a Cristo pré-existência. João 8,58 diz assim: respondeu Jesus, em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Esse é o estado de ser eternamente divino, tá? Que fala aí na aula 2, aula 3. Assiste lá, volta lá. Nunca houve um tempo ou uma época que Jesus Cristo não existisse. Ele é Deus e como Deus é eterno. Cristo sempre existiu e existirá pelos séculos dos séculos. Apocalipse 1, e verso 8, como nós falamos aqui, o que era, o que é e o que há de vir. O que é, o que era e o que há de vir. João também, Evangelho de João 1, do verso 1 ao 3. Ele era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Tá? Então, temos aí a pré-existência de Jesus nesses três passagens aí. Tá bom? Com isso, irmãos, levantamos uma questão aqui. Do que Cristo se esvaziou? Porque no verso 7 de Filipenses, eu vou voltar lá, diz assim: mas pelo contrário, esvaziou-se, parte A, tá? Então, com isso, entra uma questão, do que Cristo se esvaziou? Quando ele estava na forma de Deus, na sua pré-existência, na eternidade, antes de criar todo o universo, antes de criar tudo, ele tinha a forma de Deus, o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, e nessa forma de Deus. Então, do que se esvaziou? Alguns pensam que foi de atributos divinos, que ele deixou a eternidade, de ser eterno, virou imortal como homem, isso não é verdade. Que ele deixou onipresença, isso não é verdade. Que ele deixou onipotência, não é verdade. Onisciente, e isso também não é verdade. Ele não abriu mão de nenhum atributo desses, porque se ele abrisse mão de atributo desses, ele deixou de ser Deus na sua encarnação. Então, isso não é uma verdade, tá? Então, Cristo não se esvaziou disso, não se esvaziou desses atributos de ser reconhecido como Deus, tá? Alguns entendem isso, mas não é isso que a Bíblia
ensina. Para entendermos melhor, precisamos ver o contexto de Filipenses 2. Então, para nós entender melhor do que Cristo se esvaziou, vamos ver então do contexto. O que Paulo está querendo passar para os irmãos aí da igreja de Filipenses, né? O que Paulo quer passar? Então vamos ler Filipenses 2, 3 e o 4 e o 5, para nós entender melhor o contexto, tá bom? Para nós não fazer interpretação errada aqui como muitos fazem, porque muitos pegam só essa parte, se esvaziou e começam a encaixar lá que ele se esvaziou desses atributos, não é verdade. Olha só o que Paulo está querendo passar para os irmãos. Olha só o que Paulo está falando. Verso 3 de Filipenses 2. Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo. Não tenha em vista somente os seus próprios interesses, mas também o dos outros. Tem em vós o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Então é o que Paulo está mencionando. Paulo está falando para que os irmãos não tenham vaidade ou vanglória, né? Não faça nada por vanglória, não faça, eu vou fazer porque eu sou melhor, eu vou fazer porque eu sou capaz, eu vou fazer porque eu fui instruído nisso, eu me fiz faculdade. Não faça por vanglória ou por vaidade, ou por seus interesses pessoais, mas por humildade. Olha só, depois a parte B do verso 3. Cada um considera os outros superiores a si mesmo, não se considera acima de ninguém, mas considere todos acima de você. Não tem em vista somente os seus próprios interesses, não cuida só das suas coisas, dos seus próprios interesses. Aquele ditado que falamos, o irmão só olha para o seu próprio umbigo, não é para o umbigo dos outros. Sabe aquele ditado famoso? Não tem em vista somente os seus próprios interesses, mas também o dos outros. Então, cuide também dos interesses dos outros. Não é do seu interesse, mas cuide do interesse dele. Você não vai ser beneficiado nisso, só quer ser beneficiado nos seus interesses, mas cuida do interesse dele, mesmo você não sendo beneficiado. Então, Paulo tinha que deixar um exemplo para eles agir com humildade e não com vanglória, para eles considerar os outros superior a eles mesmos, e não se considerar acima de ninguém, né? Eles tinham que não só olhar para os seus próprios interesses, cuidar das suas próprias coisas, mas cuidar também das coisas dos outros. Então pode que dar um exemplo. E qual é o exemplo que ele deixa? O melhor de todo exemplo. De Paulo? Não. Paulo deixa o exemplo de Jesus Cristo. Aí o verso 5. Tem em vós o mesmo modo de pensar, ou tem em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo. Que sentimento foi esse? Que mesmo existindo na forma de Deus, que é acima de todos, que é superior a todos, superior do que os anjos, mesmo existindo na forma de Deus, ele não usurpou, não se gloriou, não considerou o ser igual a Deus, algo que deveria ser rendido a qualquer custo, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo semelhante aos homens, ou seja, ele se diminuiu, ele considerou menor ali do que os anjos, do que tudo, ele se diminuiu. Então, olha o ato de humildade. Então, o esvaziar de Jesus o auto esvaziamento de Jesus é a alta humilhação dele, não é esvaziamento da divindade. O auto esvaziamento é a alta humilhação de Jesus Cristo, tá? Então esse contexto tem aí para nós entender melhor que ele não se esvaziou dos seus atributos divinos, mas ele se esvaziou da sua forma de Deus, né? Os anjos ali em Isaías 6, clamando ali, santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos, com seus olhos tampados com suas asas. Por quê? Porque os anjos são santos, mas Deus, ele é o supremo em santidade. Ele tem a supremacia de santidade. Nem os anjos com sua santidade conseguiam enxergar Deus na sua própria santidade. Então tinha que tampar os seus olhos. Temos Ezequiel vendo o trono de Deus, saindo relâmpago, trovões. Daniel também vendo. João na ilha de paz também vendo. Então do que se esvaziou? Dessa glória, desse esplendor, da sua formosura, da aparência de Deus. Se humilhou, se esvaziou disso,
para quê? Para se fazer homem, para poder se encarnar. Então, nós vamos continuar em cima dessa questão, para a próxima videoaula, tá? Do que Cristo se esvaziou e do que Cristo se humilhou. Amém? Então, que você fique com essa palavra, que você fique com essa mensagem. Isso foi uma introdução do assunto, os 3 estados de Jesus Cristo. E na próxima videoaula, vamos entrar no segundo estado de Jesus, que é o estado de humilhação. E na outra videoaula, vamos entrar no estado de exaltação. Amém? Fica na paz, na graça e na misericórdia de Deus. E te vejo na próxima videoaula. Tchau!